Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler juntos então, assim diz a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que a convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. E não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo, né? E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva, poderosa e eficaz, que entra, meu Deus, dentro da nossa vida e começa a transformação e o milagre, Senhor, da regeneração, da conversão. Muito obrigado, meu Deus, pela justificação que nos dá o Senhor, pelo perdão dos nossos pecados e pelo bom relacionamento com a qual o Senhor nos acolhe, Pai. Hoje à noite, meu Deus, estamos aqui como na casa de Simão, um lugar, meu Deus, aonde viemos para adorar como aquela mulher, Senhor. Nos ensina nesta noite os teus princípios e nos ensina o que tu queres nos ensinar, meu Deus, pois queremos ouvir a tua palavra e crescer na fé. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado que Deus te abençoe, que Deus fale contigo, e diga para ele, olhando bem sério nos seus olhos, diz assim: você é muito lindo. Amém? Vai dar um abraço nele em nome de Jesus. Amém? Agora diga para ele assim: feliz dia do amigo. Amém? Foi ontem, né? Melhor atrasado do que nunca. Pode dar um abraço aí pelo feliz dia do amigo ontem. Graças a Deus. Amém? Muito bem.
Podemos sentar, meus irmãos? Meus irmãos, Jesus, nosso Senhor, Ele entra na casa de dois Simão. Simão Pedro, cuja sogra estava doente com febre, ardendo em febre, e ele encontra, agora uma outra casa, um outro Simão, que é um fariseu. O que é um fariseu? O fariseu pertence a uma religião judaica que é chamada seita dos fariseus. Eles eram extremamente zelosos com a lei, com o ensinamento, certo? E muito criteriosos e cuidadosos com relação a observar a lei, as minúcias, os detalhes da lei. Simão, ele era um fariseu. Porém, achando-se ele justo e bom, achando ele correto a sua vida, a sua atitude. E sabe, irmãos, quando nós somos tão justos, ou a gente acha tão perfeito, é um problema. Por quê? Quando a gente se acha tão perfeito, a gente começa a criticar os outros. Sim ou não? Quando a gente acha que a gente está certinho, corretinho, andando na linha, a gente critica os outros. Geralmente um crítico é uma pessoa que se acha com uma conduta ilibada, uma conduta que não tem mancha. Esse homem, sendo ele um fariseu, obrigatoriamente, ele deveria ser um homem correto, um homem justo, um homem que tem a sua conduta na mais alta perfeição. E esse homem, ele convida Jesus para ir jantar na casa dele. Vamos aprender, irmãos, uma coisa que é muito boa que ele fez. Ele convidou Jesus para jantar na casa dele. Se Jesus estivesse aqui hoje, fisicamente, e estivesse aqui e terminasse o culto, e você tivesse já a oportunidade de dizer: Jesus, quer comer uma pizza lá em casa? Jesus, vamos lá em casa comer uma lasanha? Seria uma bênção ou não seria? Amém? Jesus fisicamente não está aqui, você pode convidar o pastor, tá bom? Eu aceito o convite, tá? E de brinde leva a pastora, a Letícia, o Thiago e a Bruna, certo? Mas é uma bênção, irmãos, levar Jesus para casa. Não é todas as casas que durante o ministério de Jesus tiveram esta oportunidade de levar Jesus para estar lá. E um dia poderia dizer, depois de 20 anos, 30 anos, olha, Jesus, ele esteve na minha casa. Hoje estava olhando, assistindo um programa de televisão, hoje à tarde, de uma igreja, e a minha sogra dizendo: olha, esse aí da televisão teve aqui na minha casa, jantou uma vez aqui em casa. Um cantor muito famoso no Brasil. Ele esteve na minha casa. Simão, ele poderia ter dito depois de muitos anos, né, Thiago, que teve na casa dele um privilégio, uma honra. Os motivos pelas quais ele convidou poderia ser para ter uma honra, para sua casa se tornar, quem sabe, uma casa bem falada. Olha, quem entrou na minha casa foi um santo. E é tão bom quando a gente leva pessoas boas para a nossa casa. É tão bom a gente convidar pessoas que vão somar. O nosso relacionamento é positivo. Você convidar pessoas para a tua casa que vai somar para a sua vida, que vai somar para o teu crescimento e que vai abençoar. Agora, você vai convidar uma pessoa que é um mau elemento. A polícia descobriu um traficante e descobriu aí, apareceu na televisão, que o cara, além de traficante, ele matou a mulher, matou o filho, enterrou a esposa e o filho no quintal da casa. E sai na manchete de televisão, em todos os jornais, e de repente essa pessoa
passa com você e você, ô fulano, vem cá, te vi na televisão, quer jantar na minha casa? Fica um pouco chato, não? Você, pô, esse aqui eu não vou convidar. Porque é uma pessoa difamada agora no momento. É uma pessoa que não vai somar alguma honra. Ó irmãos, e na casa de Simão tinha duas pessoas, uma muito honrada, que é o Senhor Jesus, a quem nós sempre queremos na nossa casa, amém? E também, na casa de Simão, teve uma mulher que fica nas esquinas, com uma bolsinha, com uma mini saia comprida para o tamanho, certo? Com os enormes dos degotes, uma prostituta, na esquina vendendo corpo. Essa mulher, essa prostituta, entrou na mesma casa de Simão, um santo e uma pecadora. Na casa de Simão, que alguém que se julgava santo, bom, um homem que para os padrões do judaísmo aprovado. E aí, quando Jesus está naquela casa, aquela mulher, ela quebra um vaso, e ela derrama um unguento nos pés do Senhor Jesus, e aquela mulher não para de chorar. Chora compulsivamente. Chora, e as suas lágrimas não param de cair sobre os pés de Jesus, as suas lágrimas, e ela com seu longo cabelo começa a enxugar os pés do Mestre, e secando os pés de Jesus com o seu cabelo, e enxugando com as lágrimas, e aquele unguento enxugando os pés do Senhor Jesus. E aquele homem, ele tece uma dura crítica para ele mesmo. Não é aquela crítica exposta para todo mundo. É aquela coisa que muitas vezes é o seguinte: o ser humano, ele critica outro no seu pensamento, critica no seu coração, vê defeito nos outros, vê defeito na igreja, vê defeito na outra igreja, vê defeito no seu líder, vê um defeito no seu discipulador, mas ele fica para ele, está lá dentro. Mas Jesus, irmãos, a Bíblia diz que conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece exatamente todas as inquietações que te fazem sofrer. Ele conhece todas as preocupações que você teve no percurso desta semana. Você, quem sabe, que por causa de tantas preocupações, até algum remédio você teve que tomar por causa da ansiedade. Jesus conhece todos os pensamentos. Estando na casa de Simão, a janta servida, Jesus na mesa ali de Simão, Jesus percebe o que ele está pensando. E Jesus sabe o que nós pensamos, amém? Diga comigo: Jesus sabe o que eu penso. Jesus sabe o que passa na minha mente. E aí agora Jesus então olha para aquele homem e Jesus faz para ele uma pergunta. É uma das parábolas de Jesus. Essa parábola é contada para Simão, esse homem que a Bíblia o menciona, certo, como fariseu. Também em outra passagem diz Simão leproso. Não que ele estava leproso, certamente ele foi curado da sua lepra. Nós já mencionamos em um dos cultos sobre a lepra. E esse homem foi um homem curado por Jesus. Foi restaurado, cerimonialmente limpo agora. E ele está levando Jesus para sua casa. Ele foi um homem também perdoado. Porém, esse homem agora está com dura crítica para Jesus. Então, a parábola que Jesus menciona para ele é a parábola de dois devedores. Certo? E essa parábola dos dois devedores é conhecida como uma das parábolas que Jesus ensina. E ele usou essa parábola dos dois devedores para explicar que esta mulher ama mais Jesus do que os empregados de Simão. Que esta mulher pecadora, ela ama mais Jesus do que Simão, um religioso, um fariseu.
e que foi perdoada também de pecados maiores do que os de Simão. Essa parábola, irmãos, também não pode ser confundida com a parábola do credor incompassivo. Aquela palavra que fala a respeito de perdoar-nos uns aos outros. Essa é outra parábola, que era a parábola sobre uma agiota, né? Mas essa parábola que fala de dívida. Uma mulher, irmãos, ex-pecadora, convertida, que ama, e ela ama Jesus com toda a sua mente, toda a sua alma, como a Bíblia diz, de todo o seu entendimento, todo o seu pensamento, todo o seu tempo agora está sendo dedicado a Jesus, e o amor que ela tem por Jesus é tão forte, e porque Jesus a perdoou, e o perdão que Jesus tem, irmãos, é maior do que o amor que Jesus tem, é maior do que o pecado que ela cometeu. E isso que eu quero, irmãos, meus queridos, que nós venhamos entender. Os nossos pecados, eles podem ser muito grandes, mas o amor de Jesus é maior que os nossos pecados. O fato de Jesus obedecer ao Pai e ir à cruz por causa dos nossos pecados revela e mostra a grandeza e o amor que Deus tem para conosco. Eu deixo aqui uma sugestão também, você que se dispor de um tempo para alugar o filme Amor Incondicional. Fala do livro de Oséias, e ele narra uma história moderna, uma história do tempo agora, e momentaneamente também narra a história de Oséias, que amou uma prostituta, porque Deus o enviou e mandou ele casar-se com uma prostituta. E ali Deus estava revelando e mostrando através de uma profecia o juízo que viria a Israel, o reino do norte, mas que Deus tinha um amor por aquela nação que tinha se afastado de Deus para adorar outros ídolos. Muito bem feita a história que narra esse filme. Coisas que não tem no livro, mas o autor, ele descreve de uma maneira tão bela, tão linda, para expressar o amor de Deus. E a cena tão linda, que nesse filme é mostrado quando a esposa de Oséias está sendo levada a leilão e ninguém deseja, ninguém dá nada por ela. E Oséias, no filme, não no livro, mostra o quanto ele dá de leilão pela sua esposa. Ninguém estava dando nada por ela. E assim, irmãos, revela o grande amor de Deus, certo? Eu recomendo vocês. Por enquanto nós não temos ainda na igreja aqui locadora de filmes, mas ainda é um dos projetos que nós queremos ter, de os irmãos terem filmes aqui e levar para casa para edificar a sua vida, amém? É um dos projetos que nós temos para o nosso futuro aqui na igreja, se Jesus não voltar, amém? Então Jesus, ele se vira agora para aquele homem, para Simão, e diz para ele: Simão, tenho algo para te dizer. Interessante, irmãos, que Jesus fala para Simão, o fariseu, e ele conta essa parábola para Simão. Jesus não está contando essa parábola para aquela mulher, ele não está contando a parábola para os convidados, e nem para os discípulos, mas para Simão, porque Jesus ama Simão, mesmo com os defeitos que ele tem, mesmo com o orgulho que ele possui, mesmo com os seus defeitos que ele tem, Jesus ama. E Jesus conta uma história visando resgatar e trazer entendimento para esse fariseu sobre o amor que ele tem. E ele mostra então para Simão sobre o amor que tem no ato de perdoar. Então ele conta: havia um credor, um homem que ele devia. Dois homens estavam devendo. Um devia 50 denários, vamos dizer aqui que seja R$2.000. E outro devia 10 vezes mais, devia R$20.000.
tanto que devia 2, quanto que devia. Mas o credor perdoou tanto que devia 2, quanto que devia 20.000. E aí Jesus pergunta para Simão: Simão, quem foi mais perdoado? E aí Simão diz: olha, aquele que devia mais. E Jesus diz para ele: tu respondeu bem. Sabe o que acontece, irmãos? Simão, ele achava o seguinte, que para chegar em Jesus não é de qualquer jeito. Para chegar em Jesus tem regras. Porque lá no seu íntimo ele pensou o seguinte: olha, se esse fosse profeta, porque ele considerava Jesus como profeta. Quando o texto diz assim: se fosse profeta, ele saberia que esta mulher era uma prostituta, é uma pecadora. E ele então agora está dizendo no seu íntimo: olha, se ele fosse profeta, ele estava considerando Jesus um profeta. E Jesus então, irmãos, está dizendo algumas coisas para ele. Que para ele considera então o seguinte: para chegar em Jesus tem que ter regra. Primeira regra, regra número 1 para chegar perto de Jesus: ser um fariseu. Segunda regra, nunca ter se prostituído. Regra número 3, nunca estar devendo nada. Regra número 4, nunca ter o seu nome no SPC ou no Serasa. Regra número 5, nunca ter emitido um cheque sem fundo. Regra número 7, nunca ser uma pessoa que não esteja legalmente casada. Regra número 8, nunca ter mentido na vida. Regra número 9, nunca ter repetido de ano. Enfim, eu estou colocando algumas aqui como ilustração. Não que são essas as regras, mas para Simão tem regra para chegar em Jesus. Meus irmãos, para chegar em Jesus não existe regra. Deus não coloca nenhuma regra para chegar a Jesus. Para a salvação, eu dependo dele. Eu preciso de Jesus, porque sem Jesus não tem salvação. Não tem salvação fora de Jesus. Somente em Jesus existe salvação. Mas para chegar em Jesus não tem regra. E Simão está colocando como existe a necessidade de existir regras para me chegar a Jesus. Meus irmãos, esta mulher, uma pecadora, ela chega em Jesus e ela chega por trás. A Bíblia diz que ela chegou por trás, aonde Jesus estava. E os pés de Jesus estão ali, e ela chega por trás, e por trás de Jesus, ela então chora. E ela seca suas lágrimas com seus cabelos e derrama um perfume, derrama um unguento, aliás, não um perfume, derrama um unguento em Jesus. Chega por trás. E essa parábola então é uma parábola de cálculo também. E Jesus então fala dos 2 devedores, que é calculado para ajudar um fariseu profundamente crítico a ver em contraste com uma mulher de má reputação, que acaba de escandalizar esse fariseu quando ele está ungindo ao Senhor Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos achamos o certinho? Quantas vezes você já se achou o certinho e o dono da razão? Quantas vezes também no mundo religioso alguns dizem: não, onde já se viu adorar Jesus levantando a mão? Não, Jesus a gente adora assim, ó, e nem se mexe, nem respira. Adoração para Jesus. Não, irmãos, quantas vezes criticamos: eu sou certinho, meu jeito é certinho. Temos um problema com um pastor do interior, que alguém disse: olha, eu não concordo com o pastor, porque o canto para cantar na igreja tem que ser os hinos da harpa. Aonde já se viu? Agora outros tipos de hino entrando na igreja. Irmãos, deu baita de um problema para o pastor, para a família do pastor, porque não canta o hino da harpa, porque não canta os hinos antigos. Tem que ser agora só os hinos antigos, colocando regra na adoração. Igrejas, irmãos, que quando colocaram bateria dentro da igreja, muitas críticas onde já se viu adoração a Deus com bateria, é coisa do diabo. Quando o missionário Manuel de Melo colocou um programa na rádio do Bi, Ondas Curtas,
curtas, irmãos, o que deu de crítica, isso em 1960 alguma coisa, porque dizia que o diabo era a cabeça que o rádio era a cabeça do diabo, era coisa do demônio, coisa de vaidade, que os crentes não podiam ter rádio dentro de casa. Imagina, irmãos, quando entrou a televisão, aí sim, aí foi o lago de fogo mesmo que se infiltrou na igreja. Agora as igrejas estão tudo por programa de rádio e televisão, graças a Deus. Esse homem, irmãos, é muito crítico. Ele convidou Jesus para entrar na casa dele, mas não conseguiu convidar Jesus para entrar no coração dele. Ele consegue ter Jesus dentro da casa, mas não dentro do seu coração. O seu coração está impedido pela grossa camada de religiosidade. A sua preocupação era com o hospedeiro que tinha ficado, irmãos, olhando para aquela mulher com desagrado. Jesus estava preocupado com Simão. Jesus, irmãos, não apenas veio para o pecador, como veio também para os religiosos. Se nós, irmãos, nós não nos renovar em Deus e nos encher do Espírito Santo e ficarmos 10, 15, 20, 30 anos na igreja, podemos nos tornar religiosos, críticos, e já não absorver a graça de Deus, e já não receber aquilo que Deus tem para nós. E Jesus está preocupado com aquele homem. Jesus está preocupado com uma pessoa que é religiosa. E Jesus, irmãos, olhou para aquele homem. Jesus não estava olhando para a mulher, até a mulher entrou pelas costas, aonde Jesus estava. E Jesus, irmãos, quebrou o silêncio. Porque, olha a cena, na mesa, Simão recebendo, Simão servindo, Simão observa a mulher entrando pela porta. Quando Simão olha aquela porta, eu creio que dá um gelo em Simão, e Simão fica atônito, fica desconcertado, ele não fica contente com aquela presença dentro da sua casa. Ele não convidou aquela mulher para entrar, ele não está contente com aquela pessoa. Imagina uma pessoa que lá no seu passado te fez grande prejuízo para você. De repente você está fazendo uma festa para o seu filho, de repente essa pessoa na festa é aquela pessoa que você não tem tanta amizade ou afinidade. E aí de repente você se desconcerta. Simão ficou desconcertado com a presença daquela mulher, uma mulher de má fama na cidade, uma mulher agora que vai prejudicar até o brilho da sua casa. E aquele homem não gosta daquela mulher. E aquela mulher, ela começa a fazer um ato do seu hóspede, a pessoa principal, a pessoa mais importante que está na sua casa. E aquela mulher começa a derramar suas lágrimas ali e derramar unguento. E aí Jesus quebra o silêncio. Daquele ato, daquele momento, está ela ali lavando os pés do Senhor Jesus com aquele unguento e com as suas lágrimas, secando no seu cabelo, e todo mundo fica olhando quieto, porque imagina, é uma cena que mexe com todos, e ninguém sabe o que vai ser dito, o que vai ser falado. Todo mundo observa aquilo e fica quieto, fica mudo. O silêncio paira naquele lugar, reina naquele momento. E Jesus quebra o silêncio, perguntando: Simão, tenho algo para te dizer. Muitos irmãos creem no poder de Deus, e muitos creem no perdão de Deus pelos seus pecados, mas não creem no perdão de Deus para outras pessoas. Se uma pessoa, por exemplo, a qual você não tem afinidade, e essa pessoa vem a Jesus e pede perdão, você diz: olha, essa pessoa está indo na igreja, mas essa pessoa não tem coração sincero, essa pessoa não vai se arrepender. De repente você vê essa pessoa vindo à frente para oração, e você diz: nem adianta botar a mão, isso aqui não vai resolver nunca. Pode acontecer estribuchar endemoniado, mas não vai resolver. E vai sair da igreja, vai ficar aprontando igual,
Porque eu não creio, irmãos, que o perdão de Deus é para os outros. Eu posso crer, irmãos, que Deus vai perdoar os meus pecados. Eu posso considerar como Simão, os meus pecados eles são leves, eles são suaves, os meus pecados eles são gentis, os meus pecados são educados para Deus, e Deus perdoa os meus pecados. Mas dessas pessoas não. Onde já se viu? Essa mulher é muito pecadora. E a presença daquela mulher perturba, incomoda Simão. E Simão, irmãos, demonstra que nem sequer deseja que aquela mulher mude, porque é uma mulher que está chorando aos pés do Senhor, é uma mulher que está arrependida diante do Senhor Jesus. E aquele homem não acredita na mudança daquela mulher. Há muitos irmãos que acreditam que é possível uma pessoa mudar de religião, mas não consegue mudar de conduta, e muito menos ser perdoado. Medem os outros por si. E pior, medem a Deus e o amor de Deus pela sua vida, pela sua atitude, pelo seu coração cheio de rancor. O seu desejo era que Jesus, como homem de Deus, olhasse para aquela mulher e desse um corridão nela, dissesse para ela: mulher, fora daqui, manda embora, tire essa mulher daqui. O seu desejo era esse, e Jesus não faz isso. Jesus permite, e isso incomoda a esse homem. Interessante, irmãos, é que Jesus, ele está de costa para essa mulher, e Jesus diz para Simão: Simão, vês esta mulher? Porque Jesus não estava vendo a mulher, porque a Bíblia diz, o texto diz que ela entrou por trás. A Bíblia diz aqui no versículo 36, convidou-lhe um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Verso 38, e entrando por trás aos seus pés. E Jesus, irmão, está de costas e diz: vê essa mulher? Porque ele estava vendo a mulher. Jesus não estava vendo. Jesus sabia que alguém estava chorando aos seus pés. Sabia e percebia que era uma mulher pelo choro. Mas Jesus não está de frente desta mulher. Jesus não está diante desta mulher. E esse fariseu achava-se tão bom e tão digno de ser o anfitrião do mestre naquela cidade, status de receber um profeta. E Jesus hospedou na casa, irmãos. Jesus se hospedou também na casa de um publicano chamado fariseu. Interessante, parece que Jesus está à casa daqueles que são os mais pecadores. São Leopoldo, hoje Jesus escolhe entrar em São Leopoldo. Aonde será que Jesus vai se hospedar? Vai ser no hotel Suarense? Não, em uma casa, em um lar, em uma residência. Então vai ser na casa do doutor Moacir, o prefeito da cidade. Ah, vai ser lá. Não. O prefeito ainda falta algumas coisas na vida dele. Afinal de contas, nem todo mundo votou nele. Então ele vai procurar quem? Ele vai procurar o maior pastor de São Leopoldo, a pessoa mais digna de entrar. Irmãos, entre no conselho de pastores: eu quero que ele vá para minha casa. Meu Deus do céu, vou fazer uma festa para Jesus, vou chamar toda a recepção da igreja para nós receber. Ele diz: não. E Jesus: olha, não vou na tua casa. E Jesus: aonde é que tu vai? Eu quero saber. E Jesus vai na casa, irmãos, para a pessoa, da pior pessoa que tem em São Leopoldo. Eu não conheço, eu não sei quem é. Um religioso que se achava melhor e achava-se o tal. E na casa desse pecador, que é um religioso, que se achava o tal, entra uma pessoa que o religioso não gosta. E aí Jesus, irmãos, manifesta perdão tanto para um quanto para o outro. Essa mulher, ela queria perdão, ela necessitava do perdão.
Mas esse fariseu, ele estava achando que era perfeito, e Jesus sabia o quanto era. E Jesus disse: olha, aqui não vou mais. O que foi perdoado 2.000 ou o que foi perdoado 20.000? Sabe, irmãos, nós somos tendenciosos a julgar. Você imagina, por exemplo, o seu vizinho que não paga energia elétrica há 3 anos e ainda não cortaram a luz dele. Aí você atrasou 10 dias, foi a ESU lá e cortou tua luz. Aí você vai dizer: como? O vizinho aqui do lado 3 anos está devendo e não cortaram. Eu, só 10 dias. Imagina, 10 dias só já estou cortando a minha água. Agora você imagina também, você paga suas contas de forma correta, nome limpinho na sociedade. Agora, por um pequeno descuido, seu nome é bloqueado. Mas tem uma pessoa que é um baita com caloteiro, parente seu, amigo, aliás, nem amigo, né? A gente não é amigo de caloteiro, a gente é amigo de gente boa, né? Aí de repente você descobre que aquela pessoa que passa o calote em todo mundo, está com o nome no SPC miserável, a pessoa está comprando eletrodoméstico, está comprando carro, está comprando casa, está comprando fiado. E você, mas como que o cara está conseguindo isso? Eu, que sou uma pessoa boa, não consigo, e essa pessoa está conseguindo. Você imagina, teu celular, faltou você todo mês põe crédito, e a pessoa que nunca põe crédito no celular está falando a bandeira despregada. Isso aí está roubando. Pode ser. Tem coisa errada. Nós, irmãos, temos uma natureza tendenciosa para julgar. Agora, irmãos, os pecados de Simão eram muitos. Mas ele imagina que está tudo bem. E esse é o grande problema do ser humano. É achar que está tudo bem. Esse é o problema de um outro fariseu que Jesus menciona, que ele entrou no templo e ele fez uma oração do lado de um publicano. Quem é um publicano? Um pecador. Qual é o pecado do publicano? Gosta de dinheiro, ama o dinheiro e vende os seus irmãos por dinheiro, por questões de tributo. Ele compra lá a licença, a permissão do governo, através do leilão, para explorar uma cidade e cobrar o imposto daquela cidade, e cobra dos seus irmãos, e explora os seus irmãos para mandar só uma parte para o governo romano. Então eles detestavam os publicanos, e a Bíblia diz que um publicano entra no templo e começa a orar a Deus, e a oração do publicano é: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. A oração dele se repete somente nessa expressão: Senhor, tem misericórdia de mim, um pobre pecador. Senhor, me perdoa, Senhor, os meus pecados. E o religioso, a Bíblia diz que ele orava da seguinte maneira: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. E olhando para o fariseu, para o publicano: muito obrigado, que eu não sou que nem esse publicano, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu dizimo de tudo, das pequenas coisas, até da moeda que eu encontro no chão eu dizimo, até da ajuda ali que o meu vizinho me deu, até do presente de aniversário eu vou lá e calculo quanto que foi o presente e eu subtraio, eu dou o dízimo do meu salário, 13º, dou o dízimo de tudo. Senhor, eu sou justo e bom. Senhor, muito obrigado que eu não sou como esse homem. E Jesus diz, irmãos, que o publicano, o pecador, saiu do templo justificado, enquanto que o fariseu saiu do mesmo jeito, religioso e afastado de Deus. Talvez muitas pessoas, irmãos, pensam assim. Pensam que os meus pecados são leves, e eu deixo os pecados que eu tenho hoje a hora que eu quero, a hora que eu desejar. Os meus pecados é fácil de lidar e não prejudica ninguém. Irmãos, Paulo de Tarso, sempre estudando e praticando a lei, depois que conheceu Jesus e teve a oportunidade de um encontro com Jesus, ele escreve em uma das suas cartas, ele diz assim: eu, Paulo, o principal pecador,
Ele considera-se o maior pecador. Aquela mulher, irmãos, era considerada suja para aquele fariseu. Uma mulher distante de Deus e que jamais poderia chegar-se a Deus. E esta mulher, irmãos, que arrependida aos pés do Senhor se lança. Irmãos, todo pecado ele é morte. Em Romanos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E o pecado ele não manda, e ele às vezes ele entorpece a pessoa, e a pessoa acha que não é mais pecado, que não tem problema, que a sua vida está assim, mas não é pecado. Alguém que adultera não tem problema, todo homem faz isto, é natural no ser humano. Quando a mulher também vem adulterar, mas tudo que é mulher faz isso. Não é toda mulher e não é todo homem. Há homens que amam a sua casa, amam o seu lar. Há jovens que se guardam, se preservam para Deus. Há pessoas, irmãos, que Deus tem regenerado e tem dado um novo coração. O problema, irmãos, é julgar os outros em detrimento do seu interior. Aquele homem estava julgando Jesus, ele está julgando a mulher. Ele já associa agora a Jesus. Se fosse profeta, ou seja, estou até arrependido de Jesus ter entrado na minha casa, porque se fosse profeta, ele não ia aceitar isso. Ele já está desconsiderando. Jesus não é profeta, Jesus não é homem de Deus. Quando Jesus disse para aquela mulher: perdoado são os teus pecados, e Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, vai em paz. A mulher, irmãos, saiu daquele lugar justificada. Ela sai dali com uma alegria tão grande no seu coração. Ela sai tão feliz. Ela sai tão alegre, porque Jesus disse isso. Porém, infelizmente, você não encontra no texto Jesus dizendo: Simão, os teus pecados estão perdoados. Jesus não diz para Simão, porque Simão nem sequer chorou. Simão nem sequer deu água para lavar os pés de Jesus, que é uma tradição de cortesia, de bem-vindo. Simão está apoiado na sua religião e na sua religiosidade. Simão justo termina seu tempo com o Filho de Deus, sem ser perdoado, sem misericórdia, inalterado. Os seus colegas de religião, que quem sabe estavam lá naquele jantar, criticaram. E aí o texto descreve um homem que declara perdoar pecado. Quem pode acreditar numa palavra que ele diz? Quem pode acreditar num homem assim? O texto diz: os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Estava criticando. Agora, irmãos, eu quero finalizar falando sobre essa mulher. Uma mulher que teve arrependimento. E arrependimento é começar uma vida nova. Primeira coisa que eu digo, amados, que só você pode se arrepender. Eu não posso me arrepender por você. Mesmo sendo pastor nesta igreja, sendo um pastor de vocês, eu não posso me arrepender por você. O líder do aprisco de você, onde você participa, não pode se arrepender por você. O discipulador que está ministrando contigo não pode se arrepender por você. A tua mãe não pode se arrepender por você. O seu filho não pode se arrepender por você. Arrependimento só eu mesmo, só eu posso arrepender dos meus pecados. Ninguém mais. E arrependimento é uma mudança de pensamento. É uma mudança de atitude. É o desejo de voltar atrás daquilo que eu fiz de errado, pratiquei errado, e eu não quero nunca mais cruzar, andar por aquele caminho. Arrependimento, irmãos, é uma transformação e é uma mudança. Segunda coisa, perdoar, irmãos, só Jesus pode perdoar. Ninguém mais pode perdoar.
Não é para pagar o que eu fiz, eu vou agora tomar atitude boa, eu vou dar uma cesta básica para os necessitados, eu vou fazer boas ações, e então Deus vai me perdoar. Meu amado irmão, esqueça, não gaste tempo e dinheiro para a salvação dessa maneira. A salvação não é por obras. Só Jesus pode te perdoar. Quando Ele morreu na cruz, Ele morreu para te salvar. Alguns dizem, olha, você vai para o inferno porque você não está usando saia. Salvação não é por obras. A pessoa uma vez foi duramente disciplinada na igreja porque estava usando um batom e havia pintado as unhas. A salvação é atribuída a atos, a atitudes, irmãos. E salvação não é por obras. A salvação é o mérito dado por Jesus. Ele morreu na cruz por você para te salvar e perdoar. Perdão vem dele. Amém? Perdão procede dele. Ele comprou a minha salvação. Ele morreu por mim. Ele deu a sua vida por mim. Ele sangrou por mim. Ele sofreu por mim. Ele foi enviado por Deus para me salvar dos meus pecados. Só Jesus é que salva. Não sou eu. Não são os meus atos. É lógico que quando eu entreguei a minha vida para Ele, o Espírito Santo entrou na minha vida, me mudou, me transformou. Agora as minhas atitudes serão diferentes. O apóstolo Paulo diz que quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem furtava, não furte mais. O apóstolo Paulo fala sobre atitude de vida. Mas o perdão é dado por Jesus. E a salvação não é pelos meus atos. Não é porque eu jejuo. Não é porque eu vou para Rolante amanhã para jejuar um tempo e estar em oração, vou ser salvo. Não, Jesus já consumou a obra e na cruz Ele diz, está consumado. A salvação já foi dada de graça. Amém? A santificação é uma atitude que eu tomo na minha vida porque eu quero mais de Deus. Terceira coisa, irmãos, só Jesus pode transformar. Só Jesus pode perdoar. Só Jesus pode transformar. Conselhos não transformam ninguém. Conhecimento não transforma ninguém. Nem a melhor faculdade do mundo vai transformar uma pessoa. Livros, estudo, faculdades, teologia pode acrescentar o nosso conhecimento e nos ajudar no nosso conhecimento, mas transformar é só Jesus que pode transformar. É só o Espírito Santo de Deus que entra na nossa vida e que vai gerar a transformação. Só Jesus transforma. Quarta coisa, irmãos, só Jesus tira a maldição que está sobre nós. A Bíblia diz que pela lei nós somos malditos. E a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sobre si feito maldição no nosso lugar. Só Jesus tira a maldição e tira o que é ruim que vem contra nós. Há muitas pessoas que carregam maldições, que a Bíblia menciona que há algumas maldições que elas são hereditárias, vai de pai para filho, de filho para o neto, neto para o bisneto, assim vai. Há maldições que estão sobre o seu avô, sobre a sua avó, sobre o avô paterno, avô materno, avó paterna, avó materna, e ela vai adentrando na descendência. Mas Jesus, irmãos, quando morreu na cruz, Ele assumiu toda a carga de maldição que era contra nós. Jesus nos libertou. E eu concluo dizendo, irmãos, que só você pode se arrepender. Só Jesus pode perdoar. Só Jesus pode transformar. Só Jesus pode tirar a maldição de nós. E só Jesus pode salvar. Só Ele salva. E ninguém mais. Por isso nós nos rendemos diante dEle. E nós adoramos a Ele. E nós nos reunimos aqui para cultuar a Ele. Porque só Ele é digno de louvor e adoração. Nós adoramos a Ele. Nós buscamos a Ele. E nós queremos mais dEle. E é o Senhor Jesus que nos fortalece cada dia. E é Ele que nos dá força, dia após dia, para nós vencermos no mundo que nós estamos. Eu quero encerrar dizendo, queridos, que não importa como você está vivendo e o que você tem enfrentado.
Jesus se importa com você. Jesus se importou com aquela mulher que ele perdoou, e ele se importou com um fariseu religioso que estava ali, que Jesus extingue a conversa para ele, porque Jesus queria salvar aquele homem. Mas tem atitudes diferentes diante de Jesus. Uma atitude de buscar Jesus para adorar a Ele, como aquela mulher, uma grande pecadora. E a atitude daquele homem que não fez nada para adorar Jesus. Ele gastou com Jesus, gastou, quem sabe, com uma carne, um pão, um molho, uma comida. Mas aquela mulher, ela gastou todo o seu ser, toda a sua vida. Ela foi no lugar que não gostavam dela. Ela estava no meio do povo que não gostava dela. Quem sabe você carrega também esse sentimento assim. Há pessoas que não gostam de mim. Há lugares onde eu não sou bem quisto. Há pessoas que não me admiram. Há lugares onde eu não sou admirado. Mas não importa. Eu vou adorar Jesus. Eu vou adorar Jesus. E ela chega com tanto carinho e tanto amor. Ela chega por trás de Jesus. E ela derrama aquele unguento nos pés de Jesus. Muitos críticos ali. Muita gente zombando. Muita gente falando mal. Muita gente pensando mal dela. Muita gente tirando dela todo e qualquer tipo de admiração ou de consideração. Muita gente contra aquela mulher naquele lugar. Se pudéssemos dizer, mas como estava o ambiente pesado, e dizer, olha, essa mulher chegou aqui, o ambiente está pesado. Ela não estava aí por causa daquelas pessoas. Ela estava naquele lugar por causa de Jesus. Sabe por que você está aqui nessa noite? É por causa de Jesus. Sabe por que você está nesse lugar? É por causa de Jesus. Sabe por que Jesus veio? Ele veio por tua causa. Ele veio por você. Por amar você. Por querer você. Que nós não estamos aqui para agradar alguém. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez e você diga, olha, eu vim aqui porque me convidaram, foi fulano que me convidou. Eu digo, não, você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para ter um encontro contigo. E hoje nós podemos dizer, Senhor, eu vim nesse lugar para te adorar. E aquela mulher chega ali para adorar Jesus. Não tinha um conjunto para adoração, não tinha multimídia, não tinha um som, microfone, viu uma equipe maravilhosa, abençoada que nós temos nessa igreja, que prepara e trabalha pelo culto a Deus, que Deus abençoe e use sempre vocês. Tinha nada. Só tinha gente do contra. Mas ela foi ali para adorar Jesus. Quem sabe na tua casa você é único. Quem sabe para adorar a Deus na sua casa você enfrenta tantos reveses e tanta dificuldade. Mas você está ali por causa de Jesus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um lindo propósito na sua vida. Que o Senhor te exalte. Que o Senhor te engrandeça. Que o Senhor te ajude. Simão, grande, religioso, certinho, corretinho, não levou nada de fama, de honra. Aquela mulher saiu dali honrada. Aquela mulher dali saiu dali aliviada, com uma vida nova, contente, alegre e feliz. Simão pôde dizer, Jesus esteve na minha casa. E aquela mulher, Jesus está no meu coração, está na minha vida. Que nós adoramos ao Senhor. Que sejamos adoradores. Pecadores que se chegam a Deus. Imperfeitos que se chegam a Deus. Eu sou pastor, irmãos, já há vários anos. Mas eu chego diante do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, tem de mim misericórdia. Tem de mim compaixão. Chego diante de Jesus, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos.
tem misericórdia da minha esposa, da minha casa. Nós precisamos de Ti. E como precisamos. Quero convidar você a ficarmos em pé. Como é bom estar nesse lugar para fazer o que aquela mulher fez. Adorar Jesus. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Alguns dizem, é Maria Madalena. Uma mulher que saiu 7 espíritos malignos. Alguns a consideram, irmãos, como uma mulher que depois se tornou uma santa. Sim, uma mulher santa. Quem ela era e quem ela é. Depois do encontro com Jesus, tudo mudou. E eu creio que tudo pode mudar a partir do encontro com o Mestre.